Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. A Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho deste segundo domingo da Quaresma convida-nos a fazer uma excursão com Jesus, subir com ele ao Monte Tabor, onde o Senhor se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Com efeito, diz-nos São Marcos, que 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os sós à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos, como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia tornar tão brancos. Depois apareceu-lhes Elias com Moisés, que estavam falando com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Porque não sabia o que dizia, pois estavam atônitos de medo. E formou-se uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu filho caríssimo, ouve-o. Olhando logo à volta, não viram mais ninguém com eles, senão Jesus. E ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, senão quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Esta parte final do relato da transfiguração do Senhor explica o seu sentido. Esta graça especial que foi concedida àqueles 3 apóstolos tinha como objetivo prepará-los para o escândalo da cruz. Quando os vissem Jesus crucificado, poderiam duvidar da sua natureza divina e por isso convinha que antes fossem fortalecidos com esta visão. E de facto este texto nos recorda que este tempo em que agora nos encontramos, o tempo da Quaresma, é um tempo que nos convida à oração. E rezar é subir com Jesus a um alto monte. Às vezes custa rezar, às vezes custa afastar outras tarefas que se calhar para nós são mais agradáveis. Às vezes parece que não temos nada para dizer, às vezes até pode parecer que a oração é uma perda de tempo. Mas é como subir o monte. A subida do monte é também custosa, porque temos que fazer um grande esforço, é cansativo, se calhar também não nos proporciona grandes alegrias, não é? E certamente algum cansaço. Mas quando chegamos lá acima, podemos contemplar um panorama maravilhoso e damos por bem empregues todos os esforços. Assim acontece também com a nossa oração. Custa, mas depois Nosso Senhor gratifica-nos com uma consolação que, de facto, dá por bem empregues todos os esforços utilizados e, de certo, que o tempo que gastamos na oração nunca é um tempo perdido. Curiosamente, São Marcos, talvez porque não encontrou outra comparação mais sugestiva, nos diz que Nosso Senhor, ao se transfigurar diante deles, os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos, como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia tornar tão brancos. Parece até que estamos ante um anúncio publicitário, detergente de transfiguração, nada lava tão branco como naquela ocasião aconteceu. Claro que, de facto, o que o evangelista nos queria informar é, de facto, que Deus é luz, uma luz tão intensa, uma luz tão brilhante, que não é comparável a nenhuma luz aqui da Terra. Não há nenhuma fonte de luminosidade, nenhuma lâmpada, nem sequer o sol se compara à luz que o próprio Deus irradia.
E assim também, na oração, vamos procurar essa luz, vamos procurar que seja o Senhor que nos ilumine, que seja o Senhor que nos esclareça, que seja o Senhor que resolva as nossas dúvidas, que seja o Senhor que nos indique o caminho que temos a percorrer. Porque nós próprios, muitas vezes, não sabemos, temos dúvidas, ignoramos, muitas vezes ficamos perplexos, vemos que há várias hipóteses, mas todas têm prós e contras. E daí a necessidade da oração, precisamente para acertar naquilo que não é apenas melhor, mas aquilo que é melhor para nós, aquilo que é a vontade de Deus para cada um. Sabemos que os apóstolos Pedro, Tiago e João ficaram tão entusiasmados com aquele espetáculo de som e luz que lhes foi dado a observar, que Pedro até teve uma atitude quase que mais talvez própria de um escoteiro do que propriamente de um apóstolo, porque quis acampar ali, fazer um parque de campismo no cimo do Monte Tabor. Ele próprio se propunha fazer 3 tendas, uma para Jesus e outra para Elias, que tinha aparecido, e outra também para Moisés, que também estava ali com eles. Elias representava Elias e Moisés, a lei e a tradição e a Sagrada Escritura, não é? E por isso mesmo era como que o Antigo Testamento a confirmar a lei e os profetas, a confirmar que Jesus é o prometido Messias. Pedro, por ele, ficava ali, fazia as 3 tendas, e ele até não se importava de ficar ao relento, porque nem sequer pensou numa tenda para ele ou para Tiago e João, e já não saía daquele sítio tão aprazível em que se encontrava. Mas, de facto, essa é também uma tentação da qual temos que fugir. A oração não é um refúgio, a oração não é um lugar onde nos escondemos aos problemas, onde evitamos os trabalhos, ou procuramos um conforto, ou um lugar aprazível para ficar. A oração vamos aprender, a oração vamos receber as graças necessárias para depois voltar à luta. A oração deve ter continuidade na nossa vida. E daí também que é muito bom que nunca terminemos a nossa oração sem fazer algum propósito concreto. E muitas vezes o propósito vai precisamente na linha de evitar a nossa zona de conforto, não nos instalarmos excessivamente na vida, não pensarmos só naquilo que a nós nos agrada ou naquilo que a nós nos satisfaz, mas como podemos socorrer os outros, como os podemos ajudar, como podemos fazer com que a nossa vida seja mais útil para aqueles que estão à nossa vida, que estão à nossa volta. De facto, Nosso Senhor, depois de lhes ter permitido aquela contemplação, fez com que ouvissem também aquelas palavras vindas de Deus Pai. Por isso, aqui há uma manifestação da Santíssima Trindade, dizendo aos apóstolos, mas dizendo-nos a nós também: este é o meu Filho caríssimo, ouvi-o. De facto, desta forma, eles foram confirmados como discípulos e desta forma eles ficaram a saber que a autoridade de Jesus não é apenas a autoridade de um grande mestre, não é apenas mais um profeta, não é apenas mais um santo, não é apenas um excelente teólogo, não, é a autoridade divina, porque é o próprio Pai que o envia e é o próprio Pai que lhe fez transmissor da sua revelação. A sua palavra é a palavra do Pai, é a palavra de Deus. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e por isso nós devemos procurar estar sempre atentos à sua voz. E poderia ser muito bom que todos os dias dedicássemos alguns minutos a ler um breve trecho do Novo Testamento.
Sabemos que essa era a atitude habitual de Nossa Senhora, que estava sempre atenta àquilo que Jesus lhe dizia. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude para que também cresça em nós a atitude da oração, para que, ouvindo o Senhor, o saibamos seguir. Dou-te graças, meu Deus, por uns propósitos, afetos e inspirações comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda,